Alô, pessoal! Que bom estarmos aqui de novo. É sempre engraçado, a gente começa a falar, porque hoje a live vai ser maravilhosa e tudo mais, que a gente sempre crê nisso, mas vocês ainda não estão aí. Aí começa a chegar todo mundo e a gente fica mais feliz ainda, né, meu amor? Pois é, nesse friozinho, né, gente? Não tá fácil. Precisamos de bastante gente na live que é para esquentar aqui. Começou o Quem será inverno que é o de primeiro que novo. entrou hoje? Ah, vamos lá. Voltou o inverno aí, vamos ser encasacar e passar o fim de semana aí, todo mundo aninhado. Misericórdia, gente, tá frio. Aqui na chácara fica uns 3 a 4 graus mais frio que aí. Então hoje quando eu olhei lá 6 graus de manhã, fiquei imaginando que aqui devia estar uns 45 dias estragou o nosso ar-condicionado, que tem um arzinho quente também. De vez em quando a gente usa, a Dé não gosta muito. Mas hoje ela ia usar se tivesse um pouquinho de manhã para levantar da cama, né? Além de sair o ar-condicionado, ficou o buraco do ar-condicionado desse tamanho, assim, a gente sente aquela, um raio de gelo entrando lá, é bem desafiador. Oi, Ivana, querida, seja bem-vinda. E aí, queridos, vamos para lá hoje? Hoje é a nossa Conexão Extrema Filhos. E vocês querem falar alguma coisa antes da gente começar? Tem alguma coisa que vocês querem saber? Algumas coisas que vocês querem perguntar? A gente resolveu mudar o me horário, afoguei. né? Não pegamos água pra variar, né? A gente resolveu mudar o horário das lives, né? Porque agora com esse frio e tudo mais, né? Fica um pouquinho tarde. Oi, Lisandra, querida, boa noite. Então a gente vai fazer as lives de terça-feira e de quinta esse horário aqui, às 7h19. A de quarta a gente ainda tá pensando, né? O Gil fez sozinho ontem, mas com a mulherada tudo lá no projeto externo, teve muito ibope. Não me ajudaram muito, gente. É as mulheres que puxam os maridos para as lives, né, gente? Eu acho que Confessa aí. sim, eu acho que sim, porque ontem eu tinha bem pouca gente, mas gente boa, gente bonita, gente querida, gente abençoadora. Oi, Antoninha, que Oi, bom que querida, você tá com a saudade de gente. você, Antoninha. É, que é tanta live, né, gente? Que E chega hoje uma hora que vai. nós estamos descobrindo de novo hoje que provavelmente seja porque nos outros dias, né, nesse horário, já tinha bem mais gente. Então, meu amor, acho que o nosso horário das 7 só funcionou para líderes, hein? O que a gente vai fazer da nossa vida, meu amor? Que você ia pôr todas no mesmo horário. O dia que a gente conversou, a gente falou de mudar de terça, né? Por causa que alguns dos líderes têm células na terça. Então a gente achou, vamos fazer mais cedo, que daí eles ficam livres para fazer as suas células online depois. Mas aí quando você avisou que as 3 iam ser no mesmo horário. Eu nem sabia, eu achei que a de quinta ia continuar, né, no mesmo. Oi, Sirlei, Mas enfim, querida. né, vamos lá, agora vamos fazer isso aqui funcionar desse jeito, né? Vamos que vamos. Então vamos lá. Alguém quer escrever alguma coisa sobre filhos? Eu sei que vocês não querem escrever muito sobre os seus, né? Então escreve alguma coisa aí, uma pergunta sobre o filho do vizinho, uma pergunta sobre o filho do primo, de alguém aí que você fala assim, olha, eu tenho um amigo que tem um filho, que daí a gente não vai saber que é o seu. É que eu acho que depois que a gente introduz o tema e o assunto é mais fácil fazer pergunta do que pergunta aleatória, assim, né? Tipo, sem nenhum... Então, gente, eu tô muito empolgado porque eu tô escrevendo, na verdade era como desarmar 5 armadilhas que roubam nossos filhos da fé. E aí foi 6, foi 7, foi 9, foi 15 e agora o e-book é Como desarmar as 20 maiores armadilhas que roubam nossos filhos da fé. Então tá muito legal, eu tô muito empolgado. Né, Tô muito empolgado com isso porque eu acho que na verdade, umas 10 ali, se você vai identificar quais são as que o diabo tenta usar lá na sua casa, lá na sua vida, mas é muito especial. Eu estou bem empolgado com esse projeto. E daqui a pouquinho, não nessa semana, na outra semana, provavelmente quando a gente estiver falando, já vai ter um link que você pode pedir o seu e-book. Ele vai levar uns 30 dias para ficar pronto, bonito. Mas ele vai para todo mundo que quiser aqui de casa, né? Ainda não sei exatamente como vou distribuir, mas para as pessoas de casa é só colocar o e-mail aí que a gente vai mandar no e-mail de todo mundo. Depois, né? Agora não adianta, daqui uma semana vocês colocam, mas eu estou bem feliz e bem empolgado com esse projeto. Vamos lá ver o que alguém está escrevendo aqui. Deixa eu apertar aqui no ver mais. As filhas da minha vizinha brigam muito, 8 e 10... 8 e 10, como vocês agiam quando os filhos de vocês eram crianças? Melhor você perguntar como fazer certo do que como a gente agia, mas vai tudo bem.
Vamos lá, No vamos dia falar que disso. eu conversei com a Gabi, eu comentei que a gente tinha que fazer uma live sobre isso, né? Sobre como apartar as brigas, porque tem uma época que eles se atracam mesmo. Eu lembro dessa fase que o Samuel e a Ana brigavam bastante, como era difícil, né? Tipo, tirava a gente do sério, meu Deus, muito rápido. Eu acho que isso é uma live que Vai render. vai render. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho, já que alguém teve coragem de perguntar, nós vamos tentar honrar a sua coragem. Gente, meu cabelo voltou a tá modo inverno. Não significa que eu não tomo banho todo dia, normalmente 2 banhinhos, mas o cabelo, né, a minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos não tá fácil. Oi, Matheus. Então é o seguinte, tem algumas coisas que são importantes. Opa! Opa é o vô, né, Rogério? O vô dos alemães aí, né? O opa. Filho adolescente da prima está em crise com Deus, o que fazer? Ei, vamos começar lá pelos 10 e 12 anos. Deixa eu falar alguma coisinha hoje. Depois a Débora sugeriu a gente fazer uma live só isso. Daí eu vou ter 8 e 10 anos, né? 8 e 10 anos. E depois a Débora me ensina alguma coisa pra gente falar daí sobre como apartar a briga. Eu vou falar um pouquinho assim. Normalmente, nessa idade, e até depois, até em outras idades, a grande causa da briga é a disputa de atenção dos pais, né? Eles querem estar num lugar de atenção. E a gente acaba gerando essa competição de algumas formas. Então, o que fazer para não ter briga? Não ter 2 filhos, né? Agora a gente já teve, então alguma vai ter, alguma disputa vai ter e não tem jeito. Oi, Wilson, querido. Elisandra, opa, Ioma, é isso aí. A Débora tinha, opa, Ioma. Alguém escreveu ali, opa, falou, nossa, agora é os avós. Não, o Rogério tinha escrito, Sim. opa. Opa, Ioma. E quando é o pai do opa, chama como aí, que eu não sei em alemão, como chama o bisavô? O avô é opa e a avó é a oma. E o bisavô e a bisavó, Elisandra, me ajuda aí. Eu vou voltar lá e eu vou parar de interagir só um pouquinho para eu falar dos filhos, ok? Então tem algumas causas mais frequentes das brigas. Uma das causas mais frequentes é a atenção do pai e da mãe. Nós temos que cuidar bastante porque nós temos visto uma coisa acontecendo repetitivamente. Agora, antes de eu falar o que a gente está vendo acontecer repetidamente, eu quero pedir para você compartilhar a live, porque isso ajuda bastante para a gente chegar ao coração de muita gente aí. Então, você pode nos ajudar? Se você... Bisopa! Opa! Bisopa! Eu nunca pensei que eu tive um bisopo e uma um bisopa e uma bisoma. Não é lobisoma, né? É só bisoma. Então, tá bem. Ai, ai, bisopa e bisoma. E não é lobisoma, mãe. Meu Deus. Não, na Conexão Extrema Filhos não pode chamar a Débora de mãe. Por favor, compartilha aí rapidinho o que nós vamos falar, então. Vamos lá. Uma das coisas que é mais importante é a atenção. E nós temos visto acontecer uma coisa com relativa frequência, que é o seguinte. O filho que apronta menos acaba melhor assim, sem esse brilho. Não faz diferença, então eu vou ficar com o que está me ajudando. Nós costumeiramente damos mais atenção ao filho que apronta mais, aquele que faz mais coisas erradas. A gente acaba corrigindo mais, aí a gente se sente um pouco culpado e quer comprar essa atenção, e a gente acaba formando um filho que com bastante atenção a mais, porque ele acaba gerando mais problemas, e a gente acaba não dando tanta atenção ao filho que acaba aprontando menos. Muito raramente os dois aprontam na mesma intensidade. Sempre tem um que tem mais fôlego, na minha época eles chamavam de espoleta, né? Sempre tinha alguém mais espoleta, mais pólvora no sangue, e ele acabava recebendo mais atenção. Então, qual é o principal fator da briga dos filhos? Normalmente, nessa idade, o principal fator é a atenção dos pais. Então, uma coisa importante é dosar isso, mesmo que o filho reaja, o filho que apronta mais, ou o filho que exige mais, o mais, vamos chamar assim, voluntarioso, ele acaba recebendo mais atenção, e quando vai dar atenção para o outro, ele está sempre lá. Mãe, vem cá, mãe, por favor, mãe. E a mãe? E a mãe se escondendo atrás do pai sempre, né? Então,
é muito importante dividir essa atenção, porque de certa forma nós estamos reafirmando o comportamento de que se eu bagunçar, se eu aprontar, se eu fizer coisa errada, eu ganho mais atenção. Isso é um problema na hora, com o filho mais voluntarioso. Isso é um problema quando chega a adolescência, com o filho mais voluntarioso, porque eles sempre querem mais atenção e aí ele começa a delinquir ou a violar regras para ter essa atenção, porque ele aprendeu que a atenção se consegue quando você transgride alguma coisa e aí começa a ficar um pouco difícil. E com o outro filho que recebeu menos atenção, os problemas são mais longevos. Ele parece não ter problemas tão intensos na hora, mas no decorrer da vida, esse déficit de atenção, por não estar aí aprontando todo o tempo, ele cobra bem caro. Então, talvez essa seja a primeira regra. Vou deixar a Dé falar um pouquinho, que eu estou monopolizando, e depois eu vou falar mais umas duas. Sobre isso eu acho que o segredo é conseguir separar um tempo, né? Principalmente quando a linguagem de amor deles é tempo de qualidade, para estar com os filhos e dar essa atenção aí, porque a atenção eles vão querer para sempre, né? Mas eu acho que a gente se organizar para ter um tempinho no dia para dar essa atenção que eles precisam ajuda bastante. Mas eu penso que também essa fase das brigas é como se eles estivessem buscando o seu espaço, né? Quisessem garantir aquilo que é seu, aquilo que eles podem lidar como se fosse apenas as suas coisas, o seu lugar. A exclusividade do que é deles, né? Isso, que eu acho que de certa forma é natural esse também senso nessa de fase, posse, né? Então, quando é um piá e uma menina, às vezes choca um pouco os brinquedos, os interesses, né? Alguns que têm duas meninas ali, como a Gabi falou, tem interesses que são iguais, mas essa diferença aí de idade, né, de 2 anos e pouco, já gera também ali nessa fase de 8 e 10 anos, já muda um pouquinho, né? De 10 já quer ser pré-adolescente, então já isso quer mandar no de 8, né? Tá esperando ter alguém para mandar. Né? Eu lembro que aquele dia pequenininho até falou, né, que queria ter um irmão para mandar. Então, essa diferença de temperamento... A gente escutou isso esses dias, que tinha uma criança que falou: mãe, eu quero um irmão para quê? Para eu poder mandar em alguém. Então, eu acho que a diferença de personalidade, né? Aquele irmão que cede bem fácil, outro que não cede nunca. Então, tem que proteger o que cede sempre, né? Lidar com essas diferenças aí e valorizar elas e não achar que tá tudo errado, né? Porque eles têm diferenças, eu acho que... Então, já tem duas coisas. A primeira é a questão da atenção, de dividir isso. A segunda é, como a Débora falou, investir em atenção concentrada, quanto mais supridos eles estiverem. Mas ela falou uma coisa muito importante que eu quero dar um pouquinho de continuidade. Ela falou na personalidade, mas ela falou alguma coisa aqui que faz muita diferença. As crianças têm que ter o senso de espaço e o senso de propriedade. Ainda que durmam no mesmo quarto, essa cama é dele, essa cama é do outro. Então, eles perceberem que aquele espaço é deles e vai ser respeitado. Não pode pegar o brinquedo do outro sem pedir, e isso é importante. E ele tem que saber que ele tem que pedir o brinquedo do outro e o outro tem que pedir o dele. E isso tem que ser negociado, que eles vão aprendendo a respeitar a posse do outro, o que é do outro, valorizar. E aí eles vão aprender a negociar. Porque se todo mundo puder colocar a mão em tudo, sempre vão querer a mesma coisa no mesmo momento. Você já descobriu isso, né? Não tem ninguém brincando com a bola, mas quando um vai na bola, o outro vai também. Então, de quem é a bola, né? Essa bola é dele. Então, quando ele essa bola está à disposição de quem é o dono da bola, mas o carrinho é do outro, e quando o grande quiser no carrinho, ele tem que pedir para o outro. E esse senso, você só consegue ser generoso com o que você tem certeza que é seu. Enquanto você está brigando por sentir-se dono de alguma coisa, você não é generoso, você fica lutando para ninguém tocar. Isso funciona muito quando chega alguém em casa. Às vezes a criança quer esconder todos os brinquedos porque as crianças vêm em casa. Você já teve uma célula na sua casa? Então, a gente algumas vezes tivemos essa dificuldade. Teve célula na casa e depois, no final da célula, nós entramos no quarto dos nossos filhos, eles estavam lá com o olho desse tamanho e os brinquedos estavam pelo mundo todo, né? Não estava nem só dentro do quarto deles.
Mas é muito importante, às vezes as crianças dizem, eu não vou dar, é meu brinquedo. E a gente tem a tendência de dizer, não, você vai repartir, agora eu vou ensinar meu filho a repartir. E tiramos aquilo que é dele, fala, não, vai deixar brincar e damos para o outro. E isso normalmente não é positivo, apesar de parecer, olha que feio eu não tirar o brinquedo da mão do meu filho para dar para o filho da pessoa que está visitando a célula. Na verdade não é assim mesmo, né? A criança tem que saber que aquele brinquedo é dela e se ela colocar no guarda-roupa, vai ficar no guarda-roupa porque é dela. Com o tempo, eles descobrem que eles é propriedade deles e que eles não estão ameaçados. Quando eles deixam de sentir que as coisas deles estão ameaçadas, quando eles aprendem que eles são respeitados no espaço deles, como diz a Elisandra, então eles começam a ser mais generosos e isso dá um pouquinho mais de ar psicológico para eles. Agora, entre os dois, também a última coisa que eu quero falar sobre isso é que esses falsos pensamentos que a gente tem que tirar do filho e dar para os outros para ensinar ele a ser generoso. Isso não ensina a ser generoso. Na verdade, isso desrespeita a propriedade privada. Depois você vai ter problema lá na frente quando, né, o professor disser que ele tem que repartir tudo que é do outro, invadir a terra. E aí é o começo, o pensamento começa aí de verdade. O pensamento comunista começa nesse processo de que nada é meu, nada é minha propriedade, tudo é de todo mundo. Não é assim. Eu construo para mim para poder ser generoso, ok? E por último, um outro pensamento que normalmente é distorcido, que tem que ser tudo igual para os dois. Não tem que ser tudo igual para os dois. Tem dia que você vai precisar dar um presente para um e o outro não receber, e ele precisa entender que é o dia do outro. E se eu dou um presente para minha, se eu encontro um presente que eu gosto e eu acho que aquilo é bonito para minha filha, eu dou para minha filha e eu não posso associar isso a toda vez que eu dou um presente para minha filha, o meu filho tem que receber um presente, porque senão ele vai ficar sempre no interesse. Se eu dou para minha filha de vez em quando um presente, meu filho não recebe, ele vai entender que outro dia eu estava num lugar e eu encontrei uma coisa bonita para ele e eu dei o presente para ele, e a minha filha vai aprender a ser feliz quando o irmão ganha o presente e o meu filho vai aprender a ficar feliz quando a irmã ganha o presente. Claro que eles vão perto, né? Deixa eu brincar um pouco e tal, e isso é normal e tem que ir bem com isso. Mas a verdade é que é muito importante não querer sempre equiparar. Ah, tem que dar o mesmo valor, tem que dar um presente de mesmo valor, tem que dar uma coisa... Não faça isso. Ao longo do tempo, sim, é justo, é bom que você equipare as coisas, mas não a cada dia, a cada conta. Ele escolheu o almoço, ela tem que escolher a janta, porque isso acaba fortalecendo a competição. Vamos lá, a Antonieta está falando, compartilhar a brincadeira com o brinquedo também não seria interessante? Sim, a partir da idade, sim, é o ideal, mas ele vai brincar com o brinquedo se ele quiser, se ele é dono do brinquedo. Então, se ele é dono do brinquedo, ele tem o direito, parece bem feio, né? Os outros pais podem não achar legal, mas o dono do brinquedo escolhe se o brinquedo vai entrar na brincadeira ou não. E o dono do brinquedo é a criança, uma das poucas coisas que ele é dono na vida. E ele vai aprender a ser generoso a partir da segurança que ele tem do pertencimento. Outra coisa que eu acho importante a gente comentar rapidamente sobre essa questão das brigas, né? Eu acho que o ambiente que os pais geram dentro da casa, isso faz muita diferença também nesse ambiente entre as crianças. Eu acho que muitas vezes a gente como pais acabamos irritados, acabamos falando sempre num tom assim de brabeza, né, digamos assim, de ira. Então a gente está sempre, as crianças estão sempre naquele ambiente de serem chamadas a atenção, serem falado com elas, gritando, né, falando firme. Então elas acabam reproduzindo aquilo que é feito com elas, com os irmãos, né? Aquilo que a gente diz que as crianças, aquilo que elas vivenciam, elas aprendem muito mais do que aquilo que é dito para elas simplesmente, né? Então, eu acho que a gente precisa cuidar aquele ambiente que nós vamos trazendo para dentro da nossa casa, né? Os pais quando estão juntos, mas as mães quando estão sozinhas com as crianças,
porque isso vai gerando também um ambiente de tensão que provoca com que eles entrem em questões, em disputas, em desacordos, às vezes muito mais rápido do que quando o ambiente está saudável dentro de casa, né? Onde os pais conseguem conversar entre eles de forma saudável, quando eles conseguem conversar com os filhos, né, com mansidão, com equilíbrio, mesmo quando os filhos estão fazendo as coisas erradas. Então, às vezes, nós promovemos um ambiente de tensão sem perceber que aquela animosidade é gerada também por nós. É porque, na verdade, quem precisa trazer a serenidade, a paz, a tranquilidade para dentro de casa são os pais. Agora, se o pai tá espoleta e a mãe tá com a faca na bota, aí dificilmente, né? E se eles aprenderem, se nós ensinarmos eles a brigar, tudo que a gente pode fazer é fazer uma porta bem forte, porque senão eles vão arrebentar a porta para separar de vez em quando. Nós precisamos estar serenos no nosso coração. A Elisandra falou que o filho adolescente da prima do irmão está em crise com Deus. O que fazer? Bem, eu vou falar uma coisa com bastante respeito, porque a adolescência é a idade que eu prefiro de todas as idades. Eu acho que é o melhor momento da vida, é o melhor momento de relacionamento, é o momento que a troca de verdade entre pai e filho, é o momento que eles podem ensinar coisas para nós, que a gente pode ter essa troca, assim como quando eles começam a falar e eles expressam algum sentimento, a gente fica vibrando. E quando eles chegam na adolescência, então, eles deixam de ser só a continuidade de como nós nos sentimos e como nós pensamos e vão descobrir caminhos para si. Boa noite, Márcia. Eles vão descobrir caminhos para si. Nesse descobrir caminhos para si, tem uma coisa importante que acontece na vida do adolescente. Ele começa a buscar a sua autonomia. E isso é natural e isso vai acontecer com todo adolescente. E se não acontecer, isso é um problema sério. Se o adolescente passar a adolescência sem questionar nada, sem desenvolver a própria identidade, o próprio pensamento, ele simplesmente pensar, se o meu pai falou tá certo. Até a infância eles pensam, se o pai falou tá certo, e a partir da adolescência deve estar certo, né? Se o pai falou, deve estar certo. A partir da adolescência, naturalmente, eles pensam, se o pai falou, deve estar errado. Então, essa é uma... Foi engraçado isso, meu amor? É triste, né? Tem que rir para não chorar. É verdade, faz parte desse segundo cordão umbilical que vai ser cortado. O cordão umbilical físico é cortado no dia do parto, mas o cordão umbilical psicológico, né, é cortado na adolescência. Então, eles vão desenvolvendo a sua personalidade única e eles vão tendo as expectativas deles mesmos, né? Então, sim, os nossos filhos vão ter as suas crises com Deus. E as crises com Deus também vão ser reflexos das crises deles conosco. Então a crise ela é quase inevitável, se não inevitável, só não quero fechar a questão, mas a crise faz parte do desenvolvimento do adolescente. Porém, como sair da crise depende da conexão que ele tem com o pai e com a mãe. Então isso é uma coisa muito importante, manter a conexão próxima. Nós mesmos temos divergências profundas em algumas áreas, alguns assuntos com os nossos filhos e inclusive no comportamento. Às vezes existem comportamentos aparecendo aqui em casa que são comportamentos que nós somos frontalmente divergentes em como deveriam acontecer. Mas uma coisa não acontece aqui em casa, a gente não rompe relacionamento, a gente não fica distante, nem quando o mundo está caindo. Então a gente, ele realmente odeia que eu tenha dito não para alguma coisa, eu realmente odeio que ele tenha feito alguma coisa, mas a gente fica um coladinho no outro, respirando até passar esse sentimento pela atitude, porque o sentimento um pelo outro é muito intenso, é muito forte. Então, não é evitar a crise, não é nem administrar a crise, é estar do lado. Respira. Alguém escreveu? Ai. A Débora falou respira, eu pensei que alguém tinha escrito aqui para eu respirar. Não é que você tava falando. Tá, vamos lá. Mas assim, Elisandra, a gente sabe bem o momento que vocês estão vivendo, né? Eu tenho aí a maior
carinho e paixão pelos teus filhos, né? Eles sempre vão ser as minhas criancinhas lá do nosso turno, né? Eu sempre vou lembrar deles daquela fase que a gente viveu junto com tanto carinho. Mas uma hora dessas a gente podia marcar um tempinho juntos, né? Você e o teu marido, se quiserem vir aqui em casa, aqui na chácara, ou a gente vai aí, né? Se as tuas crianças estiverem em casa, talvez seja melhor vir aqui para eles não ouvirem a conversa, né? Mas eu acho que a gente pode trocar algumas ideias, dar algumas sugestões aí para vocês e ficar um pouquinho mais... E o que você acha do 20 armadilhas para desarmar, meu amor? É porque é bem nesses pontos, assim, nesses assuntos. Então, a gente tá ficando alucinado com isso, né? Aqueles livros aqui, aonde estão? Deixa eu mostrar aqui, ó. Desse lado, essa fileira, metade dessa fileira é só sobre paternidade e criação de filhos e, assim, a gente tá ficando meio maluco com isso, mas a gente volta ao normal logo, logo. Mas estamos bem animados e bem felizes, né? Esse cordão umbilical é difícil de ser cortado, pastores, ainda mais quando temos que ser pai e mãe. Muito difícil. Olha, tem uma promessa, Antoninha, que me dá muita alegria na palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o marido da viúva, Ele é o pai dos órfãos. Existe uma graça de Deus. Eu tenho um desafio, eu quero agradecer a vida do Hernande e da Grazi. Eles estão me desafiando, então logo depois de fazer esse curso Conexão Extrema, Filhos, eu acho que nós vamos fazer alguma coisa específica para famílias que têm uma nova configuração, né? Famílias de pais que nem todos os filhos são dos dois pais, famílias que é só a mamãe ou só o papai em casa, e outras formações que a vida aí... longe de Deus, acabou trazendo para a nossa sociedade. Mas tenha muita esperança. E Antoninha, sobre ser pai e mãe, realmente tem uma graça especial de Deus na vida de quem está suprindo os filhos nesses dois lugares. Uma coisa eu posso garantir para você, é sempre uma perda muito grande, é sempre realmente um grande buraco na vida de uma pessoa que ela não é criada com o pai e com a mãe, mas sim, Deus põe a mão nessas famílias, Deus toca a vida desses jovens, desses adolescentes. Mas eu tenho falado muito sobre não se sentir culpado nos dias que alguma coisa acontece errada, não sentir medo, né? Porque quando a gente está culpado, quando a gente está amedrontado, a gente não está fortalecido para reencontrar, reconstruir eles quando eles chegam quebrados. É como se o pai, é como se voltasse o filho pródigo e o pai tivesse morrido de depressão e não tivesse lá. E aquele filho não ia ter um calçado novo, ele não ia ter uma capa nova, ele ia ter um anel que restaurasse a sua identidade, a sua autoridade, ele não ia ter um novilho cevado para compartilhar, porque o pai tinha morrido de depressão. Então nós não podemos morrer nos períodos que os nossos filhos estão fazendo coisas que nos desagradam ou estão tomando atitudes ruins. Nós precisamos estar lá para o dia que eles chegarem. Só um inteiro consegue juntar os pedaços de quem vem quebrado. E para a gente estar inteiro precisa de estar com Deus, porque eu sei do que você está falando, eu já passei dias e noites sem estar inteiro, porque eu estava quebrado no meu interior, com culpa, com medo, com um monte de coisas. Eu estou aprendendo e eu espero poder ajudar você também. Nós precisamos colocar os nossos olhos, os nossos corações nas promessas do Senhor, né? Ontem mesmo lá no Projeto Esther a gente comentou que Deus promete trazer os nossos filhos de volta para perto, né? Mesmo aqueles que estão longe. Então, não importa qual seja essa distância, se ela ainda que os filhos estejam na extremidade da terra, eu os congregarei contigo. Se ela é física ou se ela é do coração, ela é do Senhor, né? Eu creio que o Senhor tem esse recurso nele, esse poder, essa graça, essa misericórdia para nos ajudar a sermos uma ponte aí, né? Um caminho para que os nossos filhos possam retornar. E eu sei que nós vamos trabalhar muito sobre isso aqui, né? Não vai, eu acho que nem dá para falar tudo que nós pensamos hoje sobre as armadilhas, né? Eu acho que essa demanda de vocês faz parte desse momento aqui, né? Mas eu acho que tem uma construção aí para ir acontecendo nesses dias. Nós falamos na última live, talvez alguns não estivessem aqui, das 5 primeiras armadilhas, mas só nominamos elas. A primeira armadilha é quando fazemos nossos filhos ídolos, ou seja, colocamos eles acima de Deus, como Eli, o sacerdote, fez, que honrou mais seus filhos do que a Deus e acabou perdendo os filhos e a presença de Deus. A segunda grande armadilha é como Moisés, quando a gente dá a eles uma
uma fala de homens e mulheres super espirituais, e na verdade nós não somos. Quando nós somos hipócritas, na verdade, deixamos eles pensarem que vida espiritual é o que a gente tem e a gente não tem. A terceira é quando a gente apresenta as regras para eles, um monte de regras, antes de apresentar Jesus. E a quarta é quando a gente terceiriza a fonte, a gente usa todo mundo, fica ensinando os nossos filhos, é professor, é pastor, é igreja, é todo mundo, e não fica a gente. E por último, quando o pai não sabe exatamente qual é a principal meta. O Alisson está falando, e quando o Alisson fala, a gente escuta, né? Uma frase que os pais precisam ressignificar é: eu não consigo dar conta. Parece que vai ser demais, parece que em alguns momentos parece, eu não aguento, é demais. Não, duas coisas sobre isso. Primeiro, a Bíblia fala: se te mostrares fraco no dia da angústia, pequena será a sua força. Então tem hora que tem que levar no osso do peito e dizer: ei, peraí, né? Para isso eu preciso ter um lugar para compartilhar o meu coração, eu preciso ter pessoas para me fortalecer, eu preciso de uma relação com Deus para me colocar de pé de volta. Eu estou dizendo para vocês que algum tempo atrás eu não conseguia ficar de pé em alguns momentos por um processo que eu passei com meu filho, e eu precisei. Não foi esperar passar o problema para eu respirar. Primeiro eu respiro para eu me posicionar e eu faço parte da solução do problema. Porque os problemas, se você deixar para lá, eles só ficam maiores. Nós temos que agir, nós temos que interagir nos processos. Então, eu queria falar uma coisa bem importante. A gente usa uma frase que joga nossos filhos muito longe da fé. Deus não gosta. Desde que a criança é pequena, Jesus não gosta que jogue a comida no chão. Jesus não gosta que faça isso, que faça aquilo. E ele vai crescendo. Olha, menino de Deus não chega atrasado na escola. Olha, menino de Deus, o que a criança está ouvindo? Jesus não gosta de mim, porque eu vou continuar jogando comida no chão. Jesus não gosta de menino que chega atrasado. Deus não gosta de mim, Jesus não gosta, porque eu chego atrasado. Jesus não gosta, menino de Deus não cola na prova. Ele, então eu não sou menino de Deus e pronto. E agora que eu não sou e pronto, posso fazer o que eu quiser. Porque é muito chato ser esse menino de Deus. Porque os meus amigos brincam e o menino de Deus não faz assim. Meus amigos chegam atrasados e não reclamam, porque menino de Deus. Então eu não quero ser menino de Deus. Que coisa mais triste, coisa mais chata. Até porque menino de Deus é uma seita. Eu já ouvi mães dizendo para crianças bem pequenas: não faz isso que Jesus vai chorar, né? Então isso cria uma imagem, né, muito errada. A criança fez errado. Jesus lá no céu. Isso cria uma imagem muito errada, né, sobre quem é Jesus, quem é Deus para as crianças. E nessa fase, né, onde eles estão aprendendo as coisas mais importantes da vida deles, onde grava, né, neles essas pequenas coisas, a gente precisa prestar bastante atenção, né? Isso aí, Antoninha. Eu com Jesus dou conta. Deus no comando. Gostei muito da tua frase. Entenderam o que a Dé falou, né? Essa coisa de pôr emoções em Jesus para tornar os filhos culpados, né? Na verdade, você pode estar chorando no quarto e não quer dizer, daí diz que Jesus que diz, né? Então não encha seu filho de regras assim. Sinceramente, você acha que Jesus está muito preocupado com o atraso do seu filho, com a história, sabe, queridos, ele quer o coração dele. Olha, presta atenção no que eu vou dizer agora, porque é terrível, mas é verdade. Deus usou um Davi, depois de tanta encrenca que ele causou. Deus usou Jacó, que teve atitudes bem negativas. Deus usou Abraão, que mentiu sobre a mulher. Deus usou Pedro, mesmo depois de ele ter negado Jesus. Deus usou Mateus, que era um publicano, que cobrava impostos do seu próprio povo em favor de Roma. Deus usou a Raabe, provavelmente uma prostituta. Deus usou toda a gente que teve no seu caminho, não foi linear, foi tudo bonitinho. Paulo, um assassino, foi assim, começou a andar com Jesus, foi lindo, 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 voou pro céu. Não, as pessoas cresceram, caíram, cresceram, caíram, cresceram, caíram. O problema é que a gente idealiza que a gente vai ter filho e vai ser assim, tudo linear, tudo maravilhoso, tudo bonitinho.
E alguns ainda falam na Bíblia, né? Ensina teu filho no caminho que deve andar, ainda quando for velho não se desviará dele. Ele não se desvia, querido, mas esse caminho tem altos e baixos. Esse caminho tem os momentos difíceis. E o caminho é, quem diz, quem é o caminho? O caminho é uma pessoa, é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ensina teu filho em Jesus, e ainda quando for velho não se desviará de Jesus. Agora, quanto ao comportamento, se prepare, porque eles precisam transgredir. E eu espero realmente que algumas pessoas que estão nos ouvindo, seu filho possa ser linear, possa assim, né, estar assim, semideus, angico e ó, subiu voando, né? Só o Enos que é o pai do, Não ironize que uma criança permaneça no caminho sem errar, acho que isso não ficou Não, bonito. sem errar? Não, moço, sem errar. Se ele não errar, ele não aprende. Sem grandes erros, eu não, quero dizer, né? sim, ele pode viver sem grandes erros, sem grandes desvios, sem grandes problemas, mas faz parte, né? Faz parte da vida deles. Muitas vezes faz parte da vida deles o aprender com as suas próprias debilidades. Porque ele não nasce sábio, ele não nasce resiliente. E como ele vai aprender humildade, quebrantamento e perdão se ele nunca errar? Sim, tem né? coisas que precisam acontecer. Você sabe que eu não falei que ele nunca vai errar, só do jeito que você falou, deu uma impressão assim que todo mundo tem que... Tem que né? virar, ficar da pá virada. Não, não é isso que é certo, queridos. A Débora sempre tem, assim, mais sabedoria. Fala aí, meu amor, assim, mas não a sabedoria. Talvez não, talvez a gente seja sabiosinho igual, mas ela tem um equilíbrio, uma serenidade. Me ajuda, meu amor. Eu acho que a gente tem que sair do lugar da comparação. Acho que aqui está o ponto, né? Eu acho que muitas pessoas como nós tivemos momentos difíceis com os filhos, né, onde a gente tinha uma expectativa com eles e achava que eles estavam no lugar de maturidade, de compromisso, e de repente a gente descobriu que não, né, e acabamos descobrindo coisas difíceis com as quais nós tivemos que lidar, algumas ainda estamos lidando, enfim. E aí talvez a gente tinha uma expectativa de que eles andassem então nesse lugar linear, onde as coisas, né, foram ensinadas, onde eles tiveram amparo, de repente a gente esperava que alguns erros eles não cometessem. Talvez esse seja o lugar que muitos de vocês estão passando também, de a gente é surpreendido, né, por perceber que algumas áreas do caráter deles ainda não estava completamente formada. E é ruim, a gente quer tão bonitinhos. Mas a gente também vê que alguns adolescentes passam por essas fases, né, por essas lutas de uma forma melhor, de uma forma mais madura, e isso depende muito da personalidade. Também a gente percebe que isso influencia muito, né? A forma como eles encaram a vida, como eles veem a vida, determina também boa parte do comportamento que eles vão ter nessa fase da adolescência. Então a gente sempre vai estar depositando como pais, né? Vai estar semeando, vai estar colocando aquilo que a gente entende que é de Deus na vida deles, mas a maneira como eles vão responder, né, as coisas que eles receberam, isso é tão diferente, né? Um dos nossos filhos responde de uma forma, o outro de outra. Alguns dos filhos de vocês respondem de uma forma, do vizinho de outro, do primo de outro, do irmão de outra. E do vizinho do primo ali é de outra também, né? E às vezes a gente fica se comparando demais, sabe? Mas eu fiz tudo certo, o meu irmão lá fez tudo errado e parece que o filho dele está melhor do que o meu. Porque fulano errou tanto e o filho dele está num caminho parece que mais seguro do que o meu. E a gente fica nesse lugar de comparação, sabe? Que mais prejudica do que ajuda. Tipo, comparação, ou você está se sentindo orgulhoso porque está se sentindo melhor, ou você está se sentindo inferior porque você descobriu que não foi suficiente. Então a comparação nunca ajuda. E eu estou procurando um porta-retrato aqui atrás, amor. Onde tem um porta-retrato aqui? Não tem? Queria mostrar para eles a família perfeita. Sabe onde tem a família perfeita, queridos? No porta-retrato. Lá a família é tudo perfeitinho, né? O único que teve uma pessoa assim que só voou foi o Enos, né, Enos? Nós estávamos discutindo aqui no começo dessa live, o pai, o opa e o bisopa. O Enos foi bisopa de um cara chamado Matusalém. Não, Matusalém não. Foi bisbisopa, né? Foi de Enoque. O Enoque foi pai de Matusalém, né? E Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então a gente quer filhos assim, né? Que andem com Deus e desapareçam na nuvem. Não, né? A gente não quer que eles desapareçam. A gente olhando assim, ele subindo para o céu, sentado ao lado. Não teve uma mãe dos discípulos lá que queria que um sentasse à direita, outro à esquerda? Então, isso que o Gil falou de a família perfeita tá na foto, né? Nós fomos uma vez para o encontro de pastores. Eu nunca esqueci essa frase, a gente volta e meia usa ela, né?
E lá eles iam falar sobre família, né? E eu tava com uma expectativa, o que será que, né? A gente vai vir de diferente sobre família, e sobre filhos e tal. E a primeira frase que eles falaram é: sabe onde que tá a família perfeita? A gente vai contar para vocês. Pegaram uma fotografia de família e falaram aqui, ó, o único lugar que a família é perfeita é na foto. Porque a gente tem só a imagem, né? E a imagem diz, e uma aparência, a gente sabe que diz muito pouco sobre uma família, né? Porque hoje em dia as famílias podem entrar, né, os 4 de mão dada, ou 5, ou 6, né? Não quer dizer que a família tem que ser de 4 nem de 3. Mas a família pode entrar todas de mão dada na igreja, parecendo uma família linda, que anda em harmonia, e pode ir no carro até em casa brigando e gritando. Então isso não diz nada, né? Até porque se for 7 no carro vai ser bem brabo. Né? Uma coisa que o Enos está falando também é apresentar Deus como Deus é. Se a gente não conhece a Deus como um Deus amoroso, o Pai eterno, querido, que a gente tem prazer do relacionamento, é bem mais difícil a gente compartilhar isso com os nossos filhos. Então, sim, por favor, preste atenção. O foco do que a gente está falando agora é: não coloque Deus nas regras que são humanas. Não tente dizer menino de Jesus isso, menino de Jesus aquilo, porque se você for para a Bíblia, menino de Jesus fez muita coisa feia, mas foi restaurado e foi perdoado, e o Senhor amou e usou pessoas imperfeitas durante toda a história. Pessoas imperfeitas foram usadas por Deus para coisas muito importantes, ok? A Flávia escreveu aqui: o importante é ter certeza que eles sempre terão para onde voltar, que como Deus, nós pais estaremos dispostos a ajudá-los a começar de novo. Sim, verdade. E nem só isso, começar de novo. Deixa eu falar uma coisa assim, para mim é bem terrível isso que eu vou falar, mas eu não quero nem saber, porque eu tenho um compromisso com vocês de ser muito verdadeiro. Eu tenho visto muitas pessoas que erraram muito pouco na vida. Assim, vou ser bem claro com vocês. Eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer com os filhos é envolvimentos, por exemplo, envolvimentos sexuais prematuros, fora do casamento. Eu acho que isso causa muito transtorno, tem repercussão por bastante coisas na vida. Envolvimento com drogas, então, é uma coisa muito complicada, também traz consequências para toda a vida. Álcool traz consequências para toda a vida. Mas sabe, queridos, e não quero que nem meus filhos, né, e nem o filho de ninguém passe, porque não precisa passar nesses extremos para ter uma vida interessante com Deus. Mas também é verdade que eu tenho visto uma geração de homens, sinceramente vou falar mais de homens, que eu vejo isso mais com homens, que se casaram virgens, que nunca beberam, que nunca usaram droga, que nunca enfrentaram os pais, que nunca se rebelaram em coisa nenhuma. E, sabe, eu esperava que essa geração aí tivesse, assim, um super resultado, que eles fossem super poderosos e eles tivessem, já que não tem tanta pressão de tantas coisas erradas na vida, eles estourassem, fossem grandes líderes, trouxessem uma multidão a Jesus. E o que eu estou vendo é que isso não responde, não é só isso. A vida não é só isso. Tem um monte de gente que não teve experiências com o mal, não teve experiências de pecado, mas também hoje vivem aí embaçados para continuar num casamentos que continuam, porque alguns não conseguiram segurar a onda, estão separados. Gente do meu coração, gente que... alguns que estiveram muito próximos de mim na minha juventude, que tiveram um caminho linear, assim, um caminho de não errar muito, mas de fato hoje eles ficam bem próximos de serem insignificantes no seu ministério, na sua vida, na sua intensidade. E eu fico pensando, o que foi isso? Por que isso? Por quê? Porque o foco não pode ser que eles andem num caminho perfeitinho. O foco precisa ser que eles conheçam mais de Deus, mais profundidade em Deus, que eles tenham experiências. Então, sim, claro que nós vamos ajudar nossos filhos a não pecar, mas se o seu objetivo é que seu filho chegue à velhice sem pecar, imagine que se ele fosse para o céu hoje, ele não ia pecar nunca mais. E isso resolveria toda a sua missão, se a missão é fazer o filho não errar. A minha missão não é fazer meus filhos não errarem. A minha missão é fazer meus filhos encontrarem um caminho para Deus, para relacionamento íntimo com Jesus, conosco, e também o propósito de Deus para suas vidas. É isso aí. E aí é
é uma longa jornada, né, para ajudar eles a conhecerem a Jesus, a lidarem com seus próprios erros, a se sentirem perdoados, né, não se sentirem jogados fora em fase nenhuma da sua vida, a poderem se reconectar com Deus, né, independente quão longe eles caíram. E o Senhor vai nos dar a graça para sermos esses pais que ajudam a refazer essa conexão, né, em nome de Jesus. Boa noite, Josiane. Que bom que você está aí. A Rita. Tem gente chegando agora. Bem-vindos, queridos. Estamos quase acabando, nós vamos repetir então o que nós falamos. Não, tô brincando. Mas eu quero pedir para vocês que estão chegando agora, dá uma olhadinha no decorrer dessa live. Eu amei essa noite, estou amando ainda, porque não acabou, daqui a pouquinho vai acabar. Mas eu estou amando esse tempo e fico bem feliz de poder compartilhar. E vocês, por favor, dá um feedback pra gente. Quem estava participando aí, é interessante para vocês o que a gente está falando, como a gente está falando? Vocês querem que a gente vá mais profundo nos assuntos? A gente pode ir trabalhando assim, dessa forma mais descontraída? Fala pra gente o que vocês preferem aí. Eu vou olhar aqui no Gil Batistão para eu compartilhar, para ficar nos dois, meu amor. O que vocês estão achando das lives sobre filhos, queridos? Dá um feedback pra gente aí, por gentileza. A gente falou um pouquinho sobre essas armadilhas hoje, né? Acho que a gente vai dar continuidade aí sobre isso, e eu acho que quando as pessoas, vocês aí, né, participam um pouquinho, colocam as necessidades de vocês aí junto na live. Não, dos vizinhos. A necessidade dos filhos dos vizinhos, dos primos e tal. Isso vai dando também mais material para a gente trabalhar, enriquecendo e ajudando a gente a entender a expectativa de vocês, a necessidade de vocês, aí que a gente possa então usar um pouco daquilo que a gente já passou, né, e que a gente tem aí de conteúdo para repartir. É isso aí. Marlene, nós também estamos com saudade. Tem que passar aí. A Marlene e a Rita estão costurando ali um tricôzinho. Eu fico bem feliz, né? Bem-vindos à nossa sala de estar. Que legal. Nós estamos com inveja aqui. Nós também estamos com saudade de todo mundo, porque com essa nonentena, né? Porque isso não é quarentena, faz 2 quarentenas já, e já tá sobrando uns 10 dias, né? Já são 90 dias dessa nhaquinha. Fantástica e necessária. Stephanie, você e seu marido, queridos, a Stephanie e o marido dela, eles são, o Alisson, eles são psicólogos, e eu fico muito honrado, fico até me cuidando aqui, né? Falar tudo direitinho. Estão aí quase tendo o bebê, né? Quantos meses você tá, querida? Fala pra gente aí, conta pra gente um pouquinho. Mas eles vão ter experiência, eles na têm prática, que sentar aqui, né? com a gente para ensinar, porque tem tanta coisa, e eles trabalham exatamente com esse trabalho de cuidado psicológico com as crianças, adolescentes, e eu sou muito grato a vocês por vocês estarem aqui. Vocês nos honram, e lembra que se vocês quiserem pode nos corrigir, nosso WhatsApp vocês têm. Eu fico olhando aqui, vocês escrevem aqui: ei, pastor, cuidado com isso. E a Marlene disse que está aprendendo para os bisnetos, né? Que Deus nos dê graça para chegar aí, né? De ter os bisnetos e poder estar sendo suporte na família e abençoando como Gente, você. Como é neto e bisneto em alemão? Porque agora eu sei que vô é opa, e vô é bisavô é bisopa, e tem a lobisoma também. Não, só bisoma, ioma e bisoma, né? E neto e bisneto, como é que fala? 7 meses, Stephanie. Legal. Como que fala neto e bisneto em alemão? Me ajuda aí. Não sei se tem muito alemão aí. Elisandra sabe? Eu não sei. Ela que estava dando aula pra gente aí, né? Eu não vou usar o Google pra isso. Tá bom? Tá bom, amor. Chega. Amor, o que você quer dizer com... Chega, amor. Chega de mexer nesse computador. Eu não tô conseguindo compartilhar a live. Gente, é milagre essas lives acontecerem. Só um dia, 2, 3, ficamos sem internet aqui. A gente corre pra cidade, porque é muito ruim, gente, a nossa internet. Eu não consigo abrir aqui e a live tá saindo mais ou menos aí, tá saindo bem pra vocês. Então, os anjos devem estar assoprando com as asas aí a live para chegar na cidade, para ser distribuída. Minha tia está assistindo de Sorriso, Mato Grosso. Rose Laux. Rose, muito obrigado, um abraço, querida. Muito bom, que bom que vocês estão conosco. Mas tem que terminar, tudo que é bom. Não,
eu ia dizer que tudo que é bom termina, mas as melhores coisas da vida são eternas. Elas nunca terminam. Tudo que é bom e não é da eternidade termina. E essa live vai terminar, porque a live eterna, essa nunca vai terminar. E se nós nos prepararmos e prepararmos nossos filhos para a eternidade, eles vão viver muito melhor nesse tempo. E na eternidade ainda, uau! Nunca me chamaram de neta em alemão, né? Em italiano eu não vou dizer nada, porque normalmente o neto é chamado de uns nomes bem esquisitos. Os italianos gritam, faccia, e aí tudo bem, né? Mas vamos lá. Amém, glória a Deus. Podemos orar por você, pelos seus filhos, pela sua história, pela sua família. A gente vai fazer isso com alegria agora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é aquele que faz de pessoas imperfeitas como nós, perfeitos em Ti para a eternidade. Amém. Que o Senhor é aquele que pega o que não era e faz ser o louco desse mundo para confundir os sábios. O Senhor é aquele que pega o simples para confundir os grandes sábios, Pai, e eu quero te agradecer por isso, e eu quero pedir para que o Senhor nos dê graça para administrarmos as nossas emoções, o nosso coração primeiro, quando as coisas não saem como esperamos com os nossos filhos, que tenhamos estrutura, que tenhamos hombridade, que tenhamos serenidade para estar de pé quando eles chegarem, para restaurarmos as suas vestes, restaurarmos os calçados, a autoridade e também comemorar com eles, Pai. Sejamos homens e mulheres segundo o teu coração, amém, que não ficam pesquisando com uma lupa onde achar um errinho para corrigir, mas ficamos conduzindo-os a um propósito com o Senhor, amém, e a uma visão para a eternidade. E isso é que nós te pedimos e pelo que te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. 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 Sim, Deus, eu oro pela nossa família, por cada família que está participando dessa live, por aqueles que ainda vão assistir, para que o Senhor nos ajude a apresentarmos aos nossos filhos uma imagem correta de quem o Senhor é, a te conhecermos não apenas de ouvir falar, mas de andar com o Senhor, para que sejamos pais que vivem em conexão com o Senhor e por isso podem abençoar os seus filhos e também trazer para eles um nível intenso e profundo da revelação do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece na tua palavra e traz para a nossa vida o fundamento que é Jesus por todos os nossos dias, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Nos vemos fim de semana nos cultos. Então, vocês deram feedback do nosso conteúdo. Fala pra gente, esse horário é razoável pra você? Ele faz bem pra você? Veja bem, são 8 e pouquinho, ainda dá tempo de fazer alguma coisa à noite. Você prefere mais pro final de noite? Deixa aí nos comentários, mesmo que já tenha terminado a live, porque nós estamos prestando atenção no que é melhor pra vocês e a gente vai adequando a vida. Tá legal? Nós temos agora, terça-feira, sempre uma live sobre liderança. Nós estamos aproveitando para edificar os líderes da igreja, mas é aberto a todo mundo, porque se você tem um filho, você é um líder, ainda que seja para dentro da sua casa. Na quarta-feira, nós não sabemos ainda o horário que vai ficar, né, amor? Por enquanto é nós. Ele não gostou de fazer a live foi horrível, gente. Ninguém não. Vieram 4 pessoas guerreiras. Vieram ficar comigo, de dó de mim, porque vocês só queriam ver a Dé, né? A Dé saiu, sumiu todo mundo. Acho que eu vou fazer uma live só para as meninas na quarta-feira. O que vocês acham, gente? Não. Vou mandar ele embora, né? Não. Acabaram com a minha moral, gente. A Dé foi embora todo mundo. Não, é que as meninas estavam lá no Projeto Esther comigo, né? E quem não estava no Projeto Esther estava assistindo o Projeto Esther online. Então, né? É concorrência desleal, né? Essas mulheres e os são maridos estavam maravilhosas. E assistindo o Projeto Esther para ver se a mulher estava lá mesmo. Bom, deixa pra lá. Deus te abençoe, queridos, e vamos lá. O nosso horário aqui na quinta-feira vai ser esse mesmo, 19h19. Na terça-feira com os líderes 19h19, mas na quarta-feira a gente dá uma mudadinha por aí. Um beijo, falamos, tchau!